Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos então à lição de número 3. E na lição de número 3, nós vamos aprender sobre Apocalipse, uma mensagem de Cristo à sua igreja. Sempre no começo do vídeo, eu gosto de lhe dar algumas orientações importantes. Se você precisar, aperte pause, assista novamente. Este conteúdo está sendo produzido para lhe auxiliar no estudo da Palavra de Deus. Segundo, não deixe de, no final da aula, ir aqui embaixo e fazer a aula atividade para verificação do seu aprendizado. Esta verificação é importante para que você consolide os conhecimentos que lhe foram ensinados. E por último, não deixe de voltar na próxima semana para que a gente possa então avançar no nosso estudo. Tudo bem? Estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje eu quero concentrar a minha atenção no versículo 10 e 11, nesse aspecto que diz respeito ao assunto da nossa lição, uma mensagem de Cristo à sua igreja. Então eu quero ler o texto e depois mostrar a vocês qual será a divisão da minha aula para que a gente consiga fazer um estudo muito proveitoso. Leia comigo aí. Era o dia do Senhor. Eu me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreve num livro tudo o que você vê e envie-os às 7 igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que a gente acaba de ler é que João recebe uma ordem que é muito clara e objetiva. A ordem diz: escreve num livro tudo o que você vê e envie essas suas visões, isso que você está vendo, às 7 igrejas aqui mencionadas. Então essas cartas que João vai escrever são cartas que vão circular por todas as igrejas e que devem ser lidas em todas as igrejas. Todas elas possuem o mesmo esboço, e eu quero apresentar a vocês o esboço dessas cartas, mostrando que essas cartas contêm uma revelação sobre as coisas que em breve acontecerão, e sobre a maneira como Deus conhece cada uma das igrejas e o contexto onde elas estão inseridos. Para nos ajudar em nosso estudo desta passagem, eu quero dividir a minha aula em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero falar questões sobre as cartas, uma compreensão importante sobre as abordagens que se faz a essas cartas. Na segunda sessão, eu quero falar sobre o que fazer com essas cartas, o que fazer no sentido do conteúdo, como a gente pode melhor desfrutar do conteúdo dessas cartas. E por último, encerrar com uma aplicação de que maneira essas cartas traduzem uma mensagem de Deus às nossas congregações locais hoje. Tudo bem? Então, na primeira sessão, eu quero falar a vocês sobre o tipo de carta que está sendo escrito aqui, as questões sobre as cartas. E nesse sentido, tem havido algumas discussões sobre a forma como essas cartas foram redigidas. Este é o intuito desta primeira sessão. Essas cartas que foram redigidas, existem pelo menos 4 compreensões gerais sobre a maneira como se deram a escrita dessas cartas. As 4 estão aí, os principais expoentes de cada uma delas eu estou apresentando e vou comentar para vocês. Nós temos a compreensão de Charles, a compreensão de Fiorenza, a compreensão de Bullinger e a compreensão de Osborne. Ok? São essas 4 as gerais e eu quero comentar cada uma delas. Provavelmente você já deve ter ouvido uma delas por meio da pregação das cartas às igrejas ou mesmo em estudos bíblicos diversos. Então quero explicar cada uma delas de forma bem geral e dar uma atenção especial a uma aqui para a gente avançar para a segunda sessão. Bom, a primeira que aparece aí é essa do Charles. Influenciados pelo livro que ele escreveu sobre Apocalipse, alguns costumam defender a ideia de que João escreveu de fato 7 cartas distintas.
Então João escreveu uma carta, 2 cartas, 3 cartas, 7 cartas. Uma carta para cada uma dessas igrejas aqui mencionadas. Depois de ter enviado essas cartas, elas foram então lidas em cada uma das igrejas. Então uma carta para essa, uma carta, ok? 7 igrejas. Depois essas cartas foram reunidas e posteriormente então elas foram editadas nisso que nós temos aqui dentro do livro. Com isso, o que nós temos aqui no Apocalipse seriam anexos posteriores. Foram cartas que posteriormente foram editadas e foram anexadas aqui ao livro. Essa é a primeira ideia, a ideia do Charles. Ele acredita que quando nós falamos de 7 cartas, nós estamos falando de uma para cada, e cada um leu só a sua, e depois alguém juntou as 7, editou as 7 e colocou aqui no livro como a gente encontra. A segunda compreensão, ela é definida pelo Fiorenza. Ele acredita que essas cartas não foram de fato escritas. Quando João fala sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, ele está usando um argumento retórico. O que seria esse argumento retórico? É uma maneira de descrever as igrejas da Ásia Menor como um todo. Ou seja, quando João escreve a carta à igreja de Éfeso, ele não está se dirigindo literalmente à igreja de Éfeso. Ele está utilizando um argumento retórico para descrever todas as igrejas da Ásia Menor, todas as igrejas como um todo. Então, a terceira maneira de pensar as cartas é pensar a partir de uma ideia retórica. O João não está falando de forma específica, mas de forma retórica, designando todas as igrejas. Uma terceira maneira de compreender essas cartas é defendida aí pelo Bullinger naquilo que é conhecido como dispensacionalismo clássico. Talvez essa seja aí uma das ideias mais comuns nos vídeos do YouTube aí, pelo que eu tenho pesquisado. O que é a ideia do dispensacionalismo clássico? Pensa que essas cartas, elas profetizam um plano histórico sobre os períodos futuros da igreja. Então, cada carta representaria um período específico que a igreja viveria. Então, deixa eu tentar especificar a vocês. Éfeso representa a igreja primitiva. Esmirna representa o período da perseguição e da era patrística. Pérgamo aponta para o tempo de Constantino. Tiatira para a era medieval. Sardes indicaria uma época da Reforma. Filadélfia para o século XIX, século XVIII e século XIX. E por último, a carta escrita à igreja de Laodiceia indicaria o tempo em que vivemos. Então, talvez você já tenha ouvido alguém fazer essa menção, né? Nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. Perceba, essa é a leitura dispensacionalista clássica proposta por Bullinger. A Laodiceia, então, seria o tempo que vivemos, mas esse tipo de leitura ultrapassa a real situação daquelas igrejas primitivas. Porque quando você pensa a condição moral enxergada em cada uma daquelas igrejas específicas, e essas igrejas de fato existem, a maneira como você tenta aplicar aos períodos ultrapassa a condição daquelas igrejas de forma muito específica. Então, quando você olha essas imagens e esses quadros tentando mostrar o desenvolvimento da igreja, a partir de cada uma dessas, você tenta colocar características dos nossos dias nas cartas e aquelas próprias igrejas locais perdem ali, então, o sentido e o propósito de terem recebido essas cartas. Perceba o que o Osborne coloca sobre essa questão, porque eu acho que essa é uma reflexão importante. Evidente, com base no texto, que as características destas cartas pretendiam ser atribuídas a todas as igrejas da Ásia Menor e, de fato, a todos os períodos da história da igreja. Muitos têm observado que Sardes, por exemplo, poderia corresponder virtualmente a qualquer período da história da igreja. Assim, até mesmo estudiosos dispensacionalistas optam pela visão de que as cartas foram endereçadas a situações históricas na Ásia Menor, não a períodos da história da igreja. Então deixa eu colocar isso de uma forma mais objetiva. Veja,
Se eu digo que a igreja de Sardes representa um momento específico da igreja, obrigatoriamente aquele período tem que ter só essas características, só esses pontos fortes e fracos. E os outros não. Os outros são mensagens para eras futuras ou eras anteriores. Isso seria uma forçação exegética, porque cada igreja tem diversos problemas, e às vezes os problemas da igreja não são específicos de uma igreja, de um período, né? Além disso, você perde completamente o foco para aquelas igrejas locais e para aqueles contextos onde elas estavam e os problemas reais com os quais elas precisavam lidar, com os quais elas precisavam enfrentar. Então, essa citação de Osborne, ela serve para introduzir a quarta maneira de compreender essas cartas, e essa maneira que eu penso ser a mais apropriada. Essas cartas foram dirigidas tanto de forma individual a cada uma daquelas igrejas, como também são cartas dirigidas a todas as igrejas da Ásia Menor. E essa ideia que eu quero tentar defender aqui e mostrar a vocês. Essas cartas são mensagens de Deus a cada igreja, de forma individual, mas também uma mensagem de Deus a todas as igrejas. É um alerta que serve a Sardes, por exemplo, mas que serve também dos pontos fracos das outras a Sardes. Aquilo que os outros têm fracassado, ela não pode fracassar. Ou seja, é uma mensagem local, mas também que se expande como uma advertência futura para esta igreja. E aqui eu queria apontar dois aspectos que eu penso que favorecem a compreensão deste argumento, de que essas cartas são locais, mas também a mensagem delas deveria ser lida em todas as cartas, e que eles não leram apenas a carta direcionada a eles, mas a carta como um todo. O primeiro argumento tem a ver com a região onde essas igrejas estão situadas. Elas estão situadas na região da Anatólia, e veja que esta é uma mensagem que transpassa aquela região. Não é apenas para essas igrejas locais. Para expor esse ponto, deixa eu ler com vocês aqui o versículo de número 11 e tentar mostrar aí, com a exposição deste mapinha, isso que eu estou tentando dizer. Lê comigo aí, por favor. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-os às 7 igrejas na cidade de Éfeso: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na aula passada eu disse a vocês que a gente não consegue com precisão dizer porque João escolheu essas 7 igrejas. Mas a gente consegue saber que essas igrejas estão em regiões estratégicas. Dá para você ver aí pelo mapa que são igrejas com centros naturais de disseminação de informação. Elas estão em rotas importantes, elas estão localizadas em centros importantes. E essa importância que elas ocupam representaria toda aquela região ou tudo o que está sendo comunicado às igrejas dessa região. Então este é o primeiro argumento que me possibilita crer que essa é uma mensagem a todas as igrejas. Quando João menciona essas 7 igrejas, ele está destacando a importância geográfica que elas possuem e a maneira como elas servem de influência às outras igrejas. Porque você tem aspectos que, quando as cartas forem estudadas de maneira separada, e aqui nós não faremos isso, mas se algum dia na sua igreja local, ou você mesmo for fazer esse estudo, você vai ver a importância que elas possuem, você vai perceber que há sim um aspecto de representatividade que cada uma dessas igrejas ocuparia em relação à posição geográfica que elas estão e em relação a todas as outras igrejas que estão nessa região. Como segundo argumento, é importante você observar que quando a gente lê as 7 cartas, todas elas vai aparecer uma frase-chave que é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, todas as igrejas da Ásia Menor deveriam dar ouvido às promessas e às advertências ali contidas. Então, em todas as cartas se faz questão de mencionar isso. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, porque a mensagem está sendo comunicada a todas elas.
cada igreja local deveria avaliar a sua própria conduta e aplicar essa mensagem a si. Pera, se essa é a característica da igreja de Laodiceia, será que nós temos errado como eles? Ou que cuidados nós precisamos ter em relação aos seus pontos? Acreditar nisso faz com que essas cartas possuam um objetivo muito importante. Elas tratam sobre problemas práticos que toda igreja enfrenta e elas apresentam soluções a essas demandas congregacionais. Porque cada igreja local enfrenta problemas e precisa encontrar soluções a esses problemas. Mas perceba, as soluções são apostólicas. Então são respostas que o próprio Deus está revelando aos apóstolos, e aqui no caso João, para nos contar como enfrentar estes problemas ou como lidar com essas situações. Isso é muito maravilhoso, porque nós temos um alerta sobre situações futuras. A minha igreja local não passa por este problema, mas pode vir a passar. E quando passar, como nós vamos lidar com estas questões? Tendo isso como uma base do meu argumento, eu quero entrar então na segunda sessão. O que a gente faz com essas 7 cartas ou como a gente lida com essas 7 cartas? Se, como eu falei, se essas cartas tratam sobre problemas práticos encontrados em cada uma daquelas igrejas, em qual medida essas situações refletem a situação da nossa própria igreja local? Em qual medida nós nos parecemos com Éfeso, com Esmirna, com Pérgamo, com Tiatira, com Sardes, com Filadélfia, com Laodiceia, nos pontos fortes e nos pontos fracos? Como nós podemos maximizar os pontos fortes para que as nossas igrejas valorizem aquilo que há de melhor? E como nós podemos minimizar ou solucionar definitivamente os nossos pontos fracos que fazem mal à igreja? Bem, é isso que eu acho que nós temos que fazer com essas cartas. Nós devemos estudá-las procurando identificar esses pontos fortes e esses pontos fracos e tentar fazer a leitura local de nossas próprias igrejas locais para identificar como essas mensagens também servem a nós. Como essas mensagens avaliam a nossa própria condição, porque Deus sabe a condição de cada uma das suas igrejas. Como nós não teremos aqui um tempo para estudar cada uma dessas cartas, porque a revista já está organizada e não é a intenção estudar as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, eu quero indicar então uma estrutura básica para que, talvez no futuro, quando vocês, na sua igreja local, forem fazer um estudo das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, vocês possam identificar, então, essa estrutura, percebendo estes elementos que estão presentes em todas as cartas e esta mensagem de Deus, avaliando os pontos fortes, os pontos fracos e fazendo uma leitura congregacional para um crescimento de cada igreja local e da mensagem de Deus para o nosso tempo. Tudo bem? Essa é a estrutura que eu quero indicar a vocês. As cartas, elas estão organizadas assim, elas têm uma introdução, elas têm um corpo e elas têm uma conclusão. E perceba que, pensando as cartas nessa organização, cada uma delas possui ali as suas subdivisões. Na introdução, sempre vai haver a apresentação dos destinatários. Depois dos destinatários, nós vamos sempre ter uma fórmula do mensageiro profético e uma descrição de Cristo. Terminou a introdução, vem o corpo da carta. No corpo da carta, nós temos os pontos fortes e os pontos fracos. E perceba que aqui é interessante dividir. Seria o A1, pontos fortes, A2, pontos fracos. E depois nós temos a letra B, que são as soluções que o próprio Deus indica a esses problemas. E por último, na terceira parte, as cartas terminam com uma conclusão, sempre um chamado a ouvir e, por último, um desafio para vencer. E a estes que vencerem, há promessas escatológicas dirigidas a eles. Tudo bem? Se você fizer esse estudo, você vai ver que vai ser bastante proveitoso. Como não há tempo, eu queria apenas exemplificar
fazendo um exercício aqui com vocês, mas eu indico que você anote, tire um print dessa tela e tente fazer isso com as outras cartas para você ver como é proveitoso, como é valioso a mensagem de Deus às 7 igrejas da Ásia, ok? Vamos fazer esse exercício com a igreja de Éfeso, que é a primeira. Se você quiser anotar esses pontos aí, a gente vai ler o texto. Depois de ler o texto, a gente tenta identificar, ok? Faça comigo para que seja valioso o seu aprendizado. Vamos ler então a carta à igreja de Éfeso e a gente faz essa identificação destes pontos aí destacados. Leia comigo então, Apocalipse capítulo 2. Apareceu o capítulo 1 ali, mas é capítulo 2. Desculpa que eu esqueci de editar. Está escrito assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos fazer o exercício? Se você desejar, aperte pause no vídeo, tente fazer sozinho. Se conseguir, volte aqui para a gente continuar a aula. Se você não tiver tempo, continue comigo, que eu quero resolver com você então. Vamos começar então. A estrutura básica da carta está dividida em 3 partes. Nós temos uma introdução, nós temos um corpo da carta e uma conclusão. Vamos começar com uma introdução. Na introdução, nós temos o destinatário e a fórmula do mensageiro profético e a descrição de Cristo. Veja que o destinatário é apresentado para nós como a igreja em Éfeso. Este é o destinatário desta carta. A fórmula do mensageiro profético e a descrição de Cristo é esta. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouros. Então essa é a fórmula do mensageiro profético. Depois nós temos no corpo da carta os pontos fortes, os pontos fracos e a solução. Talvez tenha ficado pequeno a letra, mas você pode depois ler na sua Bíblia e verificar esses aspectos que eu estou indicando aqui, tudo bem? Quais são os pontos fortes? Eu coloquei um A1 para ajudar. O ponto forte é: vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, os nicolaítas. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Então veja que dos pontos fortes, nós sabemos mais à frente que ele vai mencionar esses nicolaítas aí, mas está dentro dos pontos fortes da igreja. E os pontos fracos? Quais são os pontos fracos? Você abandonou o amor que tinha no princípio. Tudo bem, se alguém abandonou o amor que tinha no princípio, qual é a solução? A solução é: veja onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Isso é maravilhoso, porque todas as cartas a gente vai ter essa estrutura, os pontos fortes, pontos fracos e a solução que Deus vai apresentar a esta igreja. Por fim, na conclusão, nós temos o chamado para ouvir, que se repete em todas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o desafio para aquele que vencer, com promessas escatológicas. A promessa aqui é: ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Maravilhoso, né? Se você desejar, você pode fazer isso em todas as cartas e você vai se vislumbrar com um olhar maravilhoso sobre cada uma dessas cartas.
Mas, apesar de nós termos essa estrutura geral, é importante que você saiba que algumas dessas cartas não possuem todos esses elementos. Por exemplo, as cartas às igrejas de Esmirna e a carta da igreja de Filadélfia, elas não possuem ponto fraco. Então, quando você for ler, você vai ver que esses pontos fracos não existem. A carta, por exemplo, à igreja de Laodiceia, não possui nenhum ponto forte. Mas é uma estrutura geral que já nos possibilita um olhar mais amplo sobre essa mensagem de Deus e uma aprendizagem para nós. Falando em nós, eu quero ir para a última sessão da minha aula. Que aplicações a mensagem de Deus às igrejas da Ásia Menor, da região da Anatólia, tem para nós? A aplicação que eu queria fazer é esta. Deus conhece cada igreja local e tem soluções para todas elas. É importante você saber que não existem igrejas locais perfeitas em si. Igrejas locais que não possuem pontos fracos. Se nós olharmos todas as igrejas, até aquelas que não têm, veja, eu acabei de mencionar a você que Esmirna e Filadélfia não contêm ponto fraco, mas se comparado às outras igrejas, elas vão ter problemas que as outras igrejas terão, ou agora ou no futuro. E às vezes nós criamos uma imaginação falsa sobre igreja. Eu estou procurando uma igreja que não tenha imperfeições, uma igreja de pessoas locais que não enfrentam problemas. Esta igreja simplesmente não existe. Nós somos responsáveis por ouvir a mensagem de Deus para cada igreja local e nos adaptarmos àquilo que Deus fala, para que nós não sejamos removidos do lugar que nós estamos como igreja. Isso é muito importante. Então, cada igreja local precisa ter um senso crítico em relação ao que Deus está dizendo. Pera, por que nós temos falhado nisso? E qual solução Deus tem nos apresentado? Isso é importante, porque as soluções aos problemas da igreja de Deus, elas vêm do próprio Deus. Elas não são soluções corporativas. O nosso problema é que nós temos abandonado o primeiro amor. Vamos fazer terapia para casais, vamos fazer terapia em grupo, vamos fazer passeio, fazer retiro. Isso talvez seja bom, mas não é uma solução à igreja. Quem tem solução à igreja é aquele que constituiu a igreja, conhece a igreja e apresenta uma alternativa à igreja para avançar em direção a isso. Eu queria citar aqui algo, então, importante para nós sobre a condição de cada igreja local. Jamais houve uma comunidade cristã perfeita. Jamais. Cristãos têm sido fiéis e heróis, como também frágeis e vacilantes. Não basta acharmos conforto na palavra igreja de Filadélfia. Devemos também ouvir atentamente a palavra anunciada a Laodiceia. Se uma igreja local deseja crescer, ela precisa ter este olhar sobre os pontos fortes e os pontos fracos. Uma igreja em si mesmada, ela se vê apenas como uma igreja forte. E talvez ela seja a Laodiceia. Alguém que tem uma boa reputação sobre si, mas que Deus não apresenta nenhum ponto forte, porque é uma igreja em si mesmada. Então perceba que depois de estudar cada uma dessas igrejas e olhar a nossa própria igreja local, este é o grande desafio. Nos reunirmos como comunidade de fé e tomarmos decisões importantes. Olha, as soluções de Deus são essas, vamos seguir essas soluções. Vamos orar sobre essas questões. Vamos procurar ser uma igreja local saudável, uma igreja local que cresce, porque senão nós corremos o risco de sermos removidos do nosso lugar. E, infelizmente, essa é uma realidade não agradável. Há muitas igrejas locais que fecham, porque elas perderam a saúde e a vida que possuíam. Este não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a sua igreja ouça a sua mensagem e obedeça a sua voz. E a sua igreja local? O quanto você pode contribuir com as melhorias na sua igreja local? Eu tenho certeza que você pode. Você pode contribuir de alguma maneira. Por isso, ouça a mensagem de Deus. Ore ao Senhor sobre isso. E acrescente à sua igreja local a possibilidades de crescimento.
Sirva a sua igreja local de maneira que ela se torne cada dia mais uma igreja forte, que aguarda com esperança o cumprimento dessas promessas escatológicas. Este é o meu desejo a você, querido aluno, que você então desfrute desta mensagem do Senhor para ser vivida na sua comunidade local para este tempo de crescimento que o Senhor deseja proporcionar a nós. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Na próxima aula, a gente segue pelo nosso estudo. Eu aguardo você. Até a próxima.